E aí, meus queridos, beleza? A gente vai começar a nossa revisão de energia mecânica, que foi o que a gente viu agora no comecinho do segundo semestre, beleza? Energia mecânica, ela trabalha com as energias que estão relacionadas ao movimento, beleza? Para a gente começar a estudar efetivamente energia mecânica, a gente precisa ter três considerações iniciais, tranquilo, antes da gente entrar efetivamente na matéria. A primeira dela é que existem outros tipos de energia que não fazem parte do grupo de energias mecânicas, beleza? A gente não vai estudar essas matérias por enquanto, mas é importante a gente saber que existem vários outros tipos de energia no universo e que a gente estuda dentro da física, mas que elas não fazem parte das energias mecânicas. De boas? Segunda parte é que energia nunca é criada ou destruída, ela é sempre transformada, e a gente vai ter essa frase quase como um mantra durante os nossos estudos, beleza? A todo momento a gente vai estar usando o fato de que a energia é sempre transformada. E para terminar nossas considerações iniciais, vale a pena lembrar que a unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades para calcular energia é sempre em joules, esse J maiúsculo, beleza? Qualquer tipo de energia que a gente for usar, tanto as mecânicas quanto as não mecânicas, a gente sempre vai medir em joules, que é o Sistema Internacional de Unidades para Energia, beleza? Com essas três coisas em mente, a gente consegue efetivamente entrar no estudo da energia mecânica e a gente começa isso se perguntando o que efetivamente que é energia mecânica. A gente já começou a entender, começou a dividir um pouquinho o que ela significa, e a gente sabe que energia mecânica é o conjunto de energias que estão relacionadas ao movimento. Então, se tem alguma coisa se movimentando, o que pode se movimentar, a gente sempre vai conseguir atrelar isso a um tipo de energia mecânica. Tranquilo? A gente vai dividir energia mecânica em dois roles, dois tipos de energia para facilitar a nossa divisão. A primeira delas é o tipo de energia que trata de movimentos reais, ou seja, você tem um corpo em movimento, você tem velocidade daquele corpo em relação ao referencial que você precisa, e você também tem aqueles tipos de energia que trabalham com o potencial de movimento. Então o movimento ainda não está acontecendo, mas aquela energia está guardada e ela pode ser usada para gerar algum tipo de movimento. Beleza? Dividindo nessas duas categorias, o que a gente vai fazer é muito simples: estudar a primeira, depois estudar a segunda e entender o que isso significa em geral, beleza? Juntando as duas. Primeiramente, vamos estudar então o que a gente chama de movimento real da energia mecânica, tranquilo? O nome correto, o nome físico para isso, a gente já viu, chama energia cinética. Energia cinética, então, é toda energia que está relacionada ao movimento que está acontecendo. Ele é abreviado como a letra K, que vem do inglês de Kinetic Energy, beleza? E se a gente está trabalhando com movimento real, então a gente sabe que alguma velocidade tem que existir. Então a velocidade dentro do referencial que a gente está escolhendo nunca pode ser zero. Beleza? Se você tem uma velocidade igual a zero, você não tem energia cinética. Você pode ter outros tipos de energia mecânica, mas a cinética ela não está existindo naquele momento para aquele corpo escolhido. Beleza? Então a gente precisa de uma velocidade diferente de zero. A gente viu que a gente tendo uma velocidade, para calcular a energia mecânica, é uma fórmula bem simples. Energia mecânica K, que a gente já falou, é mv ao quadrado sobre 2, em que m é a massa do corpo que a gente está estudando, v é a velocidade dele em relação ao referencial, jogou na formulinha, calculou a quantidade de energia cinética que ele tem. Beleza? Duas considerações a gente precisa fazer assim que a gente olha para essa fórmula. Duas coisas a gente precisa perceber. A primeira delas é que o K, ou seja, a energia cinética, ela cresce com o quadrado da velocidade. O que significa isso? Significa que quando você aumenta a velocidade de um corpo, a energia não aumenta na mesma proporção. Ela aumenta muito mais, ou seja, ela aumenta ao quadrado o aumento da velocidade. Então, se você aumentar só um pouquinho a velocidade, você consegue ter acréscimos maiores de velocidade, de energia. Beleza? E a segunda observação que a gente faz em relação a essa fórmula é que a energia cinética depende da massa. O que significa, qual a consequência de a energia depender da massa? É muito simples: quanto maior a massa, mais difícil é de você alterar a energia dele. Tanto é que, para você acelerar algum corpo muito maciço, muito pesado, que a gente chama, a gente tem que colocar mais energia para poder dar essa velocidade para ele. E o contrário também: se a gente tem algo muito grande, muito maciço, que a gente tem um movimento, a gente precisa frear, ele entrega para a gente muito mais energia. Então, quanto maior a massa, mais fácil é para aquele corpo carregar energia. Beleza?
Então depende da velocidade ao quadrado, isso é importante, que depende da massa. Beleza? Entendendo dessa forma o que é a energia do movimento real, conhecido como energia cinética, a gente consegue passar para a segunda categoria da energia mecânica, que a gente chama de potencial de movimento. Se ela tem a chance, tem o potencial de se tornar energia cinética, ou seja, movimento, a gente chama ela de energia potencial e a gente abrevia como U. Beleza? A gente já viu esse tipo de energia e a gente sabe que ela se divide também em duas categorias. A gente tem a energia potencial gravitacional, que a gente vai escrever como UG, para poder lembrar que ela é gravitacional, e nós também temos a energia potencial elástica, que a gente vai abreviar como UE, para poder diferenciar as duas. Beleza? Esses dois tipos de energia a gente vai estudar um depois do outro, e aí a gente consegue juntar também no grupo de energias potenciais. Beleza? Começando então, energia potencial gravitacional. O que é esse potencial gravitacional? Um corpo ele tem energia potencial gravitacional quando ele está dentro de um campo gravitacional. Então, se um corpo está num lugar que tem gravidade, que tem campo gravitacional, então aquele corpo consegue armazenar energia potencial gravitacional. Beleza? Para entender, imagina que a gente está aqui no nosso planeta Terra, a gente sabe que a gravidade ela aponta sempre para o centro, ela é radial, ela não aponta só numa direção, então ela vai apontando sempre para o centro da Terra. A gente vai imaginar que a gente, dentro desse campo gravitacional, coloca um objeto. Esse objeto, para a gente conseguir calcular a potencial gravitacional dele, a gente precisa saber a qual altura que ele se encontra da Terra, porque é isso que vai definir a energia dele. Da mesma maneira que na cinética a gente precisa da velocidade para definir a energia, na potencial gravitacional a gente precisa da distância dele até o ponto de referência, que no caso vai ser a Terra, como a gente está trabalhando com a gravidade, para poder calcular qual que é o valor da energia gravitacional dele. Beleza? Imaginem esse exemplo, então, que a gente tem um objeto a uma distância h da Terra e a gente começa a conseguir calcular isso. A gente viu já em sala que a fórmula para calcular a energia potencial gravitacional é mgh, m, massa do objeto, do corpo que a gente está trabalhando, g é o valor da gravidade que a gente está trabalhando, que vem daquele campo gravitacional que a gente falou, que ele precisa estar dentro, e a altura é a distância que ele está do ponto de referencial. Beleza? Primeira coisa que a gente percebe é que o g cresce com a altura do ponto. Ele não cresce com o quadrado da altura igual à energia cinética. Beleza? Então, à medida que você vai aumentando a altura dele em relação ao ponto de referência, a energia dele vai crescendo na mesma proporção. De boa? E a segunda coisa é que, assim como a energia cinética, potencial gravitacional também depende da massa. O que isso significa que quanto maior a massa, mais difícil é de você dar energia potencial para ele. Quanto mais pesado o corpo é, mais difícil é de levantá-lo, ou seja, de aumentar a altura dele em relação ao nosso referencial. Então, mais energia a gente tem que dar para que ele possa guardar essa energia dentro dele. Beleza? De forma geral, quanto maior a massa, tanto na cinética quanto na potencial gravitacional, quanto maior a massa, maior a capacidade daquele corpo de juntar essa energia. Então você tem que dar mais energia para ele sofrer a mesma mutação. Beleza? Antes de continuar, a gente precisa fazer uma pequena pausa, uma pequena observação, que é quando a distância de um corpo até o centro gravitacional fica muito grande, essa distância é o hzinho, que a gente viu naquela imagem, o valor de g cai. A gente, em geral, trabalha na hora de calcular essas coisas, com alturas relativamente pequenas, em que a gravidade não varia. Da altura do chão, onde a gente está, até a altura de um avião voa, são alturas muito pequenas comparadas às distâncias astronômicas que tem entre os corpos celestes. Então, essas distâncias pequenas, distâncias que a gente trabalha no dia a dia, elas não são suficientes para você alterar o valor de G. Beleza? Mas para distâncias muito, muito grandes, astronomicamente grandes, a gente vai ter que essa gravidade vai caindo, e como é mgh, se o G fica perto de zero, o potencial gravitacional também vai para zero. Beleza? Mas isso é só uma observação. Dito isso, a gente consegue passar para o outro tipo de energia potencial que a gente tem, que se chama energia potencial elástica. A gente viu
que esse é um tipo de energia que é armazenado em um corpo que é elástico e ele consegue sofrer deformações. Alguns exemplos simples são mola, tecido, liguinha de dinheiro, liguinha de cabelo. Qualquer coisa que estica ou que comprime, basicamente, consegue armazenar energia em forma de energia potencial elástica. Tranquilo? Para entender exatamente como isso funciona, a gente vai pegar um exemplo bem simples em que a gente tem uma mola grudada numa parede. Essa mola, ela está solta, ela está em repouso, não tem nada forçando ela. Então esse é o estado natural da mola. E aí eu vou pegar essa mola pela ponta que está livre, que não está presa na parede, e eu vou puxar ela para que essa mola fique esticada. Tranquilo? A quantidade que eu estiquei ela, ou seja, a diferença do tamanho inicial e o tamanho depois que eu puxei, a gente marca como X e a gente chama de deformação da mola. Beleza? Do tecido, da liguinha, o que você estiver trabalhando. Essa deformação pode ser tanto esticando, como se em vez de esticar eu apertar a mola. Então, o mesmo raciocínio funciona aqui. Beleza? Você vai comparar o tamanho que ela está no momento em que você puxa ou empurra com como a mola estaria se você estivesse deixando ela livre, não estivesse forçando uma deformação nela. Tranquilo? Esse X, lembra, a gente chama de deformação da mola. Outra coisa que é importante para a energia potencial é que diferentes materiais vão gerar molas diferentes. A gente tem liguinhas mais fortes, liguinhas mais frágeis. A gente tem a mola de uma caneta, que é bem simples, bem frágil. A gente tem um amortecedor de um carro, que é uma mola bem robusta e rígida. E essas diferenças de material, elas vão gerar para a gente uma constante elástica, que também usa a letra K, mas aqui vocês vão ver que a gente usa o K minúsculo, tá bom? Para poder não confundir com K maiúsculo de energia cinética. E ela representa quanto de resistência à deformação que aquele objeto tem. Então, uma mola com K alto, ela é difícil de esticar, ela é dura. Uma mola com K baixo, ela é facinha de você manipular. Tranquilo? Sabendo essas duas informações sobre a deformação e a constante elástica, a gente consegue estudar a fórmula dela para calcular a energia potencial de uma mola ou de qualquer outro tipo de corpo elástico. A gente usa que ela é igual a K vezes x ao quadrado sobre 2. Parece muito com a fórmula de energia mecânica. É uma constante da mola e na energia, cinética, a gente tinha massa, que é a constante do corpo. A gente tem a deformação da mola ao quadrado, que na energia cinética era a velocidade ao quadrado, e tudo isso dividido por 2. São fórmulas que acabam se parecendo. Beleza? Entendemos então os 3 tipos de energia que a gente tem, que a gente vai estudar dentro da energia mecânica, e com isso a gente consegue passar para o nosso tópico final, que é energia mecânica total. Energia mecânica total nada mais é do que a soma de todas as partes da energia mecânica que um corpo tem. Então, para calcular a energia total, eu pego a cinética, mais a potencial gravitacional, mais a potencial elástica. Somo todas e vai dar a energia mecânica total do corpo. Beleza? Agora, para que essa energia é importante? Essa é a grande pergunta dessa matéria. Beleza? E para isso, a gente vai voltar lá no inicinho dessa revisão, em que eu falei 3 considerações, e eu falei que uma delas vai ser tipo um mantra pra gente, lembra? Então, a energia nunca é criada ou destruída, somente transformada. Significa que se um corpo ganha algum tipo de energia, ele tem que estar perdendo outra. Se ele perde uma, ele tem que estar ganhando em outra. A energia nunca some ou nunca aparece do nada, ela sempre é transformada. Isso significa pra gente, quando a gente observa um sistema e a gente tem um antes e um depois, a soma de todas as energias antes, ou seja, a energia mecânica total, sempre vai ser igual à soma de todas as energias depois, ou seja, energia mecânica depois. Beleza? Isso, obviamente, só é válido, tem que lembrar bem disso, que isso só funciona quando nós temos sistemas conservativos. A gente discutiu o que é um sistema conservativo. É um sistema onde não há dissipação de energia. Beleza? Então a gente não tem atrito, a gente não tem perda de energia por som, calor, coisas assim. Em geral, a questão sempre fala, considere um plano sem atrito, considere sei lá o que sem atrito, considere que não há perdas de energia para calor, para poder mostrar para você que você está trabalhando com um sistema conservativo, então você pode usar essa mesma fórmula em que a energia antes é igual à energia depois. Beleza? Para finalizar, a gente entendeu
o que são os 3 tipos de energia, entendeu para que isso serve, a única coisa que falta é efetivamente colocar isso na prática, beleza? Então a gente vai ver um pequeno exemplo de como que isso funcionaria para a gente. A gente vai imaginar um sistema em que tem uma montanha-russa, todo mundo deve conhecer em um parquinho de diversões, beleza? E eu vou anotar 2 instantes no tempo, tranquilo? A gente vai estudar como que é um carrinho que está lá no topo, ele está parado lá logo antes de dar aquela primeira descida, e como que está a energia dele nesse ponto em relação a como que está no ponto 2, em que ele desceu toda aquela rampa, toda aquela descida, ele chegou até o final, então ele está com uma velocidade alta, que ele foi acelerando enquanto ele caía, mas ele está já no mesmo nível que o chão, que vai ser o nosso referencial. Beleza? Vamos relembrar da nossa colinha lá, da nossa fórmula, que aqui a energia mecânica total é cinética mais gravitacional mais elástica, tranquilo? E a gente vai analisar esses 2 momentos da montanha-russa. No momento 1, a nossa energia, que eu vou chamar de energia 1, para fazer o referencial ao momento em que ela está, ela vai ser cinética mais gravitacional mais elástica. A cinética existe? Não. Por quê? Porque o objeto está parado, ele precisa ter velocidade para ter energia cinética. Então a energia cinética é 0. Ele tem potencial gravitacional? Tem, bastante inclusive. Vai ser a massa do carrinho vezes a gravidade da Terra vezes essa altura h. Você vê que o h está em maiúsculo porque é a altura grande do ponto de referencial, que é o chão, até a altura dessa rampa gigantesca em que o carrinho começa. Beleza? Tem alguma energia elástica? Não tem, porque a gente não tem nenhum tipo de deformação acontecendo. Tá só um carrinho parado ali, a gente não trabalha com deformações. Então a energia potencial elástica nesse exemplo é igual a 0. Beleza? A mesma análise a gente consegue fazer no ponto 2. E no ponto 2 a gente sabe que tem energia cinética porque ele foi acelerando, e aí quando chega lá no final ele está acelerado. Então vai ser mvzão ao quadrado sobre 2, porque é uma velocidade bem alta que ele foi acelerando desde lá de cima, tranquilo? Ele tem potencial, energia potencial gravitacional? Não, ela vai ser 0, porque a altura dela é 0 em relação ao ponto de referencial, que é o chão. Beleza? Ainda não estamos trabalhando com nada elástico, então a gente sabe também que a energia potencial elástica vai ser 0. A gente já acabou de ver que em sistemas conservativos, e a gente vai tratar esse sistema como conservativo, a gente vai imaginar que não tem atrito para poder entender o que está acontecendo, a gente sabe que a energia antes é igual à energia depois, o que significa que 1 é igual a 2. E se a gente igualar essas duas equações, a gente vai ter que mghzão é igual a mvzão ao quadrado sobre 2. Essa não é uma fórmula que eu quero que vocês decorem ou algo assim. Você viu que a gente chegou nessa fórmula a partir desse problema. Então, problemas diferentes podem ter fórmulas e resoluções diferentes. Como, por exemplo, se em vez de a gente comparar os momentos 1 com 2, a gente imaginar um terceiro momento, em que ele está começando a subir uma rampa que não é tão grande quanto a inicial. Nesse terceiro caso, a gente tem uma divisão um pouquinho diferente de energia. Ele tem energia cinética? Tem. Ele ainda está se movendo. Ele não está tão rápido quanto ele estava no ponto 2, mas ele ainda tem velocidade. Se ele tem velocidade, a energia cinética dele não é 0, é mvzinho ao quadrado sobre 2. O vzinho versus o vzão é só para simbolizar que a velocidade é menor, porque quando ele foi subindo, ele foi desacelerando. Beleza? Ele tem energia potencial gravitacional? Tem. Ele não está mais no chão, ele não está mais no 0 do nosso sistema de referencial. Então, ele também tem energia potencial gravitacional, mas nesse sistema a gente ainda não está trabalhando com nada que se estica, então ele ainda não tem energia potencial elástica. Beleza? Existem outros tipos de problema, obviamente, que a gente vai ter que considerar elástica. Dito isso, eu posso fazer uma comparação com o momento 1 ou com o momento 2, eu escolhi o momento 1 para a gente poder comparar. Então, comparando o momento 1 e o momento 3, sendo um sistema conservador, energia 1 igual a energia 3, substituindo as fórmulas, a gente chega aqui em mghzão é igual a mvzinho ao quadrado sobre 2 mais mghzinho. Então, vocês podem ver que não é decorar essa fórmula, a gente tem que aprender os tipos de energia e em cada problema, em cada sistema, analisar para saber qual tipo de energia que está em uso, qual tipo de energia que não está. Beleza? No final das contas, é dessa maneira que a gente vai usar essa parte de energia. Analisando essas duas fórmulas, a gente consegue ver que se eu sei
a altura inicial, eu consigo deduzir, eu consigo calcular com qual velocidade ele vai chegar lá embaixo. Se eu sei a altura inicial e a velocidade lá embaixo, eu consigo calcular qual a velocidade, qual que é a altura que ele vai estar no meio do caminho. Entende? Então, sempre que vocês forem resolver uma questão desse tipo, tem que procurar um estado daquele sistema em que você conheça tudo, ou seja, você consegue calcular a energia mecânica total, e você sabe que aquele valor vai ser constante. Então você compara com outro instante do sistema em que você não sabe calcular, em que ainda tem uma variável, tem algo que você precisa calcular, e aí, usando essas informações, essa igualdade de que a energia antes é igual à energia depois, você consegue deduzir a altura, velocidade, uma série de coisas em relação àquele sistema. Beleza? Vale a pena notar, só para a gente finalizar, de que todos os termos dependem da massa. Então, em ambos os casos, tanto a comparação do momento 1 com 2, quanto a comparação do momento 1 com 3, a massa é sempre um fator comum. Então, ela vai acabar cortando no final das contas. E no primeiro exemplo, seria GH igual a V ao quadrado sobre 2. Você ia cortar as massas. No segundo exemplo, seria GH igual a V ao quadrado sobre 2 mais GH. Beleza? Então, a massa ela é usada para calcular a quantidade de energia que aquele objeto tem, mas na hora que a gente vai usar efetivamente a equação de energia antes igual a energia depois, ela acaba cortando. Então, em geral, a massa não aparece nas fórmulas. Beleza? Meu povo, passamos aqui uma super revisãozona rapidona sobre tudo que a gente viu nessas últimas aulas, beleza? Usem isso bem para poder dar aquela relembrada caso você tenha esquecido alguma coisa. Deem uma olhada nos exercícios, nos vídeos de exercício que vão estar postados aqui no app também. E é isso aí. Bons estudos e nos vemos depois. Valeu!